a tese da década, a tese do século, que é o seguinte: os capitalistas devem ICMS, eles contratam escritórios de advocacia, especialistas tributários, contestam, ficam litigando lá durante anos e, finalmente, decidem a causa. E o Supremo, aqui, com a dona Carmen Lúcia, né? Tá bonita aqui a ministra, decidiu, agora, quando é que foi isso? Dia 14 de maio, decidiu que esses créditos, que esse débito do ICMS não devia incidir sobre o PIS e o CONFINS, e, portanto, as empresas que entraram até 2017 têm direito a créditos tributários. É uma soma, Rômulo, bilionária. E quem é que ganha? A Petrobras Distribuidora, a Vale, a Viva, a Braskem, a Claro, a Ambev, a TIM, a Ultrapar, a Viva Varejo, a Klabin, a Lojas Riachuelo, a Magazine Luiza, a Lojas Renner, são bilhões. E agora, a partir daquela decisão do STF, que dá crédito para as empresas, que elas têm débitos fiscais com o Estado, e elas vão agora amortizando ao longo do tempo, quer dizer, não vão pagar mais imposto aí por uns bons anos. Hoje, o tribunal vai ter que decidir sobre aquilo que vocês, juristas, chamam de modelação dos efeitos. Então, nessa modelação dos efeitos, Ron, o jornalão burguês hoje, olha, veja que não é matéria, não é um umbrella deal. Vocês têm que ir lá no cofre, buscar. Tá no jornal, porra. Eu fico louco com esses políticos que ficam falando de leite condensado, de não sei mais o que, etc., e esquece bilhões. Sabe quanto é que é a conta agora, Ron? Agora eles vão fazer uma nova análise, porque os impostos incidiam também sobre férias, legislação trabalhista previdenciária. O cálculo é que pode render, sem a associação, olha, eu vou dar a fonte, hein? A Associação Brasileira de Advocacia Tributária estima que as empresas deveriam pagar entre 80 e 100 bilhões. E o STF vai provavelmente anistiá-las. Rômulo, 100 bilhões. Eu não estou falando de R$600 do auxílio emergencial. Eu estou falando de 100 bilhões. Eu convoco todos os que estão aqui no Duplo Expresso, vá lá no Twitter do seu deputado, do seu senador, do seu prefeito, etc., e veja sobre o que eles estão falando hoje. Isso aqui que é 100 bilhões. A esquerda se especializou, essa esquerda liberal, em tocar nas pequenas somas, Rômulo, nas pequenas coisas. O leite condensado do Jair Bolsonaro. Ele sumiu lá, será? Um tal de leite condensado. O não sei o quê, a lacração do Felipe Neto, não sei o que, tudo. E cada decisão do Supremo é uma colher, Rômulo, 80, 90, 100 bi. Cada vez que esse Supremo reúne, ele anistia os capitalistas. E hoje, o jornalão também está dizendo aí que o governo está preparando um pacote tremendo para apoiar as empresas que se endividaram. Essas são as questões essenciais. A economia política, Rom, desapareceu do diagnóstico da esquerda. É uma esquerda moralista. Isso tem a ver com algo muito perigoso. Eu quero deixar aqui, sobretudo, para os petistas que nos escutam, porque eles têm um profetinha aí, que é esse tal Gessé Souza. E todos os livros do Gessé Souza, ele tem um postulado. Vamos acabar com o marxismo, porque o marxismo é economicista. 100 bi, economicismo. Aí sabe o que ele fala? Temos que fazer hierarquização moral. Aí virou a política, se reduziu a moral. A moral é o quê? A defesa dos injustiçados, dos pobres, dos discriminados, etc. e tal. E as saídas? As saídas são cotas, participações, políticas públicas, todas elas muito miseráveis, que não atendem a população, a nossa desigualdade, ao contrário, se reproduz. O essencial está sendo esquecido. Aquilo que é o fundamental, a economia política, os assuntos de Estado, os temas da soberania, a política externa. Mas, bom, o camarada Flávio Dino lá apoiou a entrega de Alcântara. Quer dizer, nós temos, meus camaradas expressionautas e Rômulo, que voltar a discutir aquilo que é o essencial na economia, na política, no Estado e na cultura. Aquilo que é fundamental. Não se ocupem de quinquilharias. Eu acho que esse é o problema.
E no caso das urnas, o argumento, finalmente, que eu acho realmente espantoso, é a ideia de que o Bolsonaro quer com isso desacreditar o sistema eleitoral e a democracia. Mas é claro que ele quer. Ele quer um regime de um Estado policial de alguma maneira. Estão aí 11 mil militares no governo. Os militares estão nadando de braçada. Está uma tremenda contradição lá dentro, acho eu, e vai crescer. Agora, nós, a esquerda, tem que sinalizar uma orientação crítica para o país. O país está sem uma referência crítica no terreno eleitoral, no terreno político, no terreno intelectual, no terreno da cultura. Nós estamos assim, sem referência crítica, Rô. Eu acho que esse é o nosso problema, e daí que o malabarismo dos parlamentares expressa essa debilidade teórica e política de não estar à altura da grave situação brasileira, da gravíssima situação brasileira, muito grave, Rô, e que não está sendo tematizada pela esquerda liberal. A esquerda liberal faz cálculo eleitoral. Vamos votar no Lula, a gente volta para os ministérios, faz alianças com os prefeitos, faz políticas sociais, ganha mais uns parlamentares, e está tudo certo, e vamos tocando. É um mundo da Cinderela. Aliás, não é o mundo da Cinderela, porque a Cinderela, o encanto dela acaba na meia-noite. Esse povo, o encanto não acaba nunca. Eles vão continuar dançando num baile. Lá no México, tinha uma expressão, Romos, queria ter ouvido também nisso, que era el tontito del baile. El tontito del baile é o cara que chega no baile e continua bem borracho, bem bebaço, na maior festa. E ele se esquece que a orquestra já parou, o baile está acabando, o pessoal está saindo. Quando eu penso na situação, na concepção eleitoral da esquerda brasileira, em fazer frentes amplíssimas, que vai entrar todo mundo, eu fico pensando que é el tontito del baile. É uma situação grave. Em perspectiva histórica, Romos, na América Latina, nunca tivemos uma situação com uma esquerda tão sem dentes para morder como nós temos agora.